Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é possível reverter a doença de Alzheimer? Meu nome é César Castelo Branco Lopes, sou neurologista, sou assistente de neurologista do Hospital das Clínicas da USP e minha área de estudo é justamente a cognição, o tratamento e a investigação das demências. E vamos destrinchar essa dúvida muito frequente na prática profissional, muito frequente pelas pessoas, que procuram um neurologista com essa dúvida. É possível ou não é possível reverter a doença de Alzheimer? Então, começando aqui já no primeiro slide, falando que a instalação da doença de Alzheimer demora anos. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa cujas alterações patológicas levam anos para se instalar e para causar os sintomas. E mesmo depois de instalada e mesmo depois que causa os sintomas, ela também leva anos a décadas na sua evolução. Então ela é uma doença lentamente progressiva, certo? Que cursa com acúmulo de proteínas anormais no cérebro do indivíduo. Aqui nesse slide estou mostrando um gráfico das alterações que acontecem no cérebro, certo? De um paciente com doença de Alzheimer. E esta linha tracejada marca o início dos sintomas do diagnóstico. Então, a gente vê aqui à esquerda o tempo em anos antes do diagnóstico. E a gente vê que a primeira e principal alteração, que é a deposição do beta-amiloide, acontece para mais de 17 anos, 18 anos antes do diagnóstico. Então, as alterações patológicas no cérebro do indivíduo com Alzheimer começaram 10, 15, 20 anos antes dele manifestar os sintomas, dele receber o diagnóstico. Outra alteração muito marcante é a deposição da proteína A tal, em que a gente vê aqui, nesse vermelho ocre amarronzado, e que ele começa 11 anos do diagnóstico. E é a alteração de volume da região cerebral responsável pela memória começa ali por volta de 8 anos do diagnóstico da doença de Alzheimer. Ou seja, as alterações cerebrais patológicas começam antes da doença e elas exigem um certo grau de acometimento para manifestar os sintomas. E muito da manifestação dos sintomas, da idade de início, de como a doença evolui, vai depender do equilíbrio entre a capacidade do cérebro da pessoa resistir, ser resiliente a essas alterações cerebrais. Outra questão muito importante quando a gente vai falar desse tema de reversão da doença de Alzheimer é entender que existem diversas etapas de declínio cognitivo. Existem diversas etapas dessa perda cognitiva, começando com o declínio cognitivo subjetivo, o comprometimento cognitivo leve e o grau de demência. Nós temos um vídeo só falando desses estágios da perda cognitiva. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma lenta progressão das alterações cerebrais, eu tenho uma lenta progressão dos estágios de perda cognitiva e é importante eu saber em que estágio eu estou. Por quê? Porque não é possível reverter a lesão patológica do Alzheimer no cérebro. Então, de forma simples e direta, a gente sabe que não é possível reverter as alterações patológicas da doença de Alzheimer no cérebro de uma determinada pessoa. Nós não conseguimos reverter a doença de Alzheimer. Não é possível voltar na progressão da doença de Alzheimer. No entanto, como eu falei, existem diversos estágios do declínio cognitivo. Embora eu não consiga mudar isso aqui,
embora eu não consiga mudar as alterações patológicas que acontecem no cérebro, eu consigo diminuir a progressão da perda cognitiva, eu consigo lentificar essa perda cognitiva, ou até eu consigo retardar ou reverter uma determinada perda cognitiva, né, dependendo do estágio em que eu começo a tratar o meu paciente. Sabemos que podemos prevenir a instalação da doença de Alzheimer. A gente consegue intervir nos fatores de risco para diminuir o risco de desenvolver Alzheimer. Como a gente olha neste gráfico muito interessante, que demonstra que existem diversos fatores de riscos modificáveis, que podem ser modificados, que conseguem diminuir a incidência, a instalação da doença de Alzheimer, começando com a educação. A baixa educação, baixa escolaridade é um fator de risco para a doença de Alzheimer, né? A perda auditiva, a alteração de colesterol, depressão, traumas cranianos, o sedentarismo, o diabetes, o tabagismo, a pressão alta, a obesidade, o uso de álcool, bem como o isolamento social, a poluição do ar e a perda visual, tudo isso são fatores de riscos modificáveis que a gente consegue diminuir a instalação da doença de Alzheimer. Então, não conseguimos reverter as alterações da doença de Alzheimer no cérebro de uma determinada pessoa. No entanto, conseguimos intervir nos fatores de riscos para diminuir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Uma outra questão é que existe uma dissociação entre as alterações que acontecem no cérebro e a perda cognitiva. Como eu falei, vai depender de cada pessoa ser resistente, resiliente a essas alterações. Por isso que a idade de início do Alzheimer, a forma como ele se manifesta, a velocidade com que ele progride, varia muito entre os indivíduos. Então eu consigo melhorar o desempenho do cérebro, eu consigo melhorar o desempenho do cérebro e melhorar uma determinada perda cognitiva em um determinado estágio de perda cognitiva, ou lentificar essa perda cognitiva, certo? Por quê? Porque o cérebro é um órgão de alto desempenho e muitas coisas podem diminuir ou aumentar o desempenho cerebral. Então, aqui eu trago o caso, uma ilustração, nessa curva de um gráfico de um paciente fictício, de um paciente que está com um quadro depressivo, que não está comendo adequadamente, que não está dormindo direito, que parou as suas atividades rotineiras. Ou seja, na curva ele vem decaindo e ele tem uma piora muito significativa num determinado período da sua vida por estar deprimido, porque não está comendo bem, não está dormindo bem, deixou de fazer suas atividades, deixou de ter estímulo. E esse indivíduo inicia o tratamento, inicia a psicoterapia, volta a fazer atividade física, melhora a alimentação, melhora a rotina, volta a ter convívio social e eu consigo melhorar, certo, o desempenho cerebral desse indivíduo, mudando esses fatores modificáveis que eu citei. Então, mesmo que essa pessoa já tenha alteração do Alzheimer no seu cérebro, ela é capaz de melhorar o seu funcionamento cerebral, porque a perda cognitiva mais aguda que ela apresentou esteve muito relacionada com esse quadro cognitivo, com pouco estímulo, com o sono que está ruim. Então eu consigo melhorar o desempenho cerebral e retardar a perda cognitiva, porque existe essa dissociação entre as coisas que acontecem lá dentro do cérebro e como isso afeta o pensamento, o raciocínio e a cognição. Então, nas fases iniciais, é possível melhorar o desempenho do cérebro e aumentar a sua resistência à lesão cerebral. Eu não consigo reverter o Alzheimer.
Eu não consigo voltar em estágios anteriores de perda cognitiva, reverter a atrofia cerebral, reverter a perda de neurônios que já aconteceu. Mas eu consigo aumentar o desempenho do cérebro, diminuir a perda cognitiva. Por isso que é comum a gente ouvir relatos de pacientes e pessoas que trazem: nossa, meu familiar estava com Alzheimer e estava muito mal do ponto de vista cognitivo, não estava conseguindo fazer nenhuma de suas atividades, não estava formando frase que fazia sentido, falava coisas que não faziam tanto sentido para determinada situação, não estava conseguindo ajudar nas tarefas domésticas. E depois de uma intervenção médica, psicológica, uma intervenção de fisioterapia, de terapia ocupacional, mudança nutricional, medicações, certo? Psicofármacos que ajudam no quadro, esse paciente ele pode voltar a ter um desempenho melhor. E é comum ouvir: nossa, ele está outra pessoa depois que começou a tratar determinada condição, depois que começou a ter estímulo cognitivo, ele está outra pessoa. Isso não significa que as alterações cerebrais foram revertidas, mas isso significa que a gente melhorou o desempenho cerebral. Uma outra situação que eu já ouvi é de familiares de uma determinada pessoa com Alzheimer que morava na casa de um determinado familiar. E a família, percebendo que o ambiente não estava muito favorável, não era um ambiente com estímulo, não era um ambiente que fornecia atividades, estímulos, um ambiente acolhedor, um ambiente que favorecia o desempenho cerebral. Essa pessoa, esse familiar, é mudado de casa, é transferido para a casa de outro familiar, onde tem mais estímulo, onde tem mais pessoas, onde tem estímulo social, onde tem um ambiente mais acolhedor, e a pessoa melhora o desempenho. Parece que a memória melhorou, parece que está falando mais, parece que está interagindo mais. Ou seja, a gente não reverteu as alterações cerebrais relacionadas à doença de Alzheimer, mas a gente melhorou o desempenho cerebral desse indivíduo. Hoje não estamos falando a respeito das novas terapias para a doença de Alzheimer que conseguem agir em alguma das alterações cerebrais. Não consegue reverter atrofia, não consegue providenciar um retorno em questão de lesão cerebral. Ela age em uma das vias da patologia cerebral do Alzheimer, certo? A gente não está falando dessas terapias, vai ter vídeo só sobre essas novas terapias, né? E a gente vai responder se essas novas terapias conseguem ou não reverter a doença de Alzheimer, né? Mas estou falando de maneira geral. E de maneira geral, infelizmente, até o momento, não é possível reverter as alterações da doença de Alzheimer no cérebro. No entanto, é possível melhorar em algumas pessoas, em algumas situações, o desempenho cerebral ou retardá-lo, lentificá-lo. Espero ter sido claro, espero ter respondido a essa questão, que é uma dúvida frequente no consultório, né? Fico à disposição para dúvidas. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, né? E eu espero continuar postando novos vídeos, esclarecendo novas situações, né? E deixando tudo de forma clara, esclarecendo as dúvidas, certo? Porque o acesso à informação de qualidade, às vezes, é a principal arsenal terapêutico, é a principal coisa que a gente tem para mudar a realidade e dar uma melhor qualidade de vida, certo? Para as pessoas com demência e os seus familiares. Até a próxima!